Olha, ter que corrigir uma nota recém-lançada é sinônimo de nervosismo, tá? O Alexandre de Moraes não tá muito bom não, cara. O cara ontem lançou 3 notas no total sobre a questão do Banco Master. Sinal de que foi tudo feito às pressas, sinal que ele foi pego desprevenido por essa história toda. Tá tentando justificar o injustificável e pior, acaba criando mais confusão. Por outro lado, a gente tem uma informação ruim que parece que o Banco Central agora está interessado em botar panos quentes nessa história. E isso é um problema. Por quê? Porque o Banco Central é quem pode comprovar as alegações da Malu Gaspar, né? Ou seja, a Malu Gaspar levantou o furo jornalístico, aí levantou essa informação importantíssima de que o Alexandre de Moraes teria intercedido junto ao Banco Central pelo Banco Master. Mas para isso virar um processo, de fato, um processo judicial, é crucial que existam provas. Veja bem, eu acho que a mera suspeita, aquele mero contrato do Banco Master com a empresa de advogados da Viviane Barça de Moraes já é um absurdo completo, já era suficiente para fazer o impeachment do Alexandre de Morais. Mas para a gente comprovar isso daí, precisa ter alguma forma de comprovação. E a maneira mais fácil de ter isso seria através do Banco Central. Se o Banco Central está botando panos quentes nessa história, é pouco provável que isso saia. Vamos entender o que está acontecendo aqui, porque tem mais novidade, o Alexandre de Moraes se enrolando sozinho, de graça, e eu quero chamar a atenção de vocês para mais um detalhe. Até este momento, apenas o Gilmar Mendes saiu para defender o Alexandre de Moraes. Nenhum outro ministro, nomes notáveis. Dino e Zanin não falaram nada. Isso são pontos importantes, como eu já falei para vocês. Se o Lula estiver no outro lado dessa história, a gente tem uma chance de derrubar o Alexandre de Moraes. Eu sou Peter Turgunia, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por João Hag, finalmente compraram um celular. Essa notícia foi um furo que o Peter deu e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Moraes mudou nota sobre a reunião e errou a data. Galípolo não registrou na agenda, veja inconsistências. Cara, que coisa... Olha só, vou começar pelo final da reportagem, que mostram as 3 notas que ele fez. Ele fez uma nota às 9h27 da manhã, depois fez uma nota às 9h30 da manhã, 3 minutos depois, para corrigir um detalhe aqui, e depois, na noite de terça-feira, fez mais uma nota. O fato de ter lançado 3 notas sobre o mesmo assunto indica que, no mínimo, o bicho tá pegando. No mínimo, o cara sentiu, entendeu? Olha só, a primeira nota diz o seguinte, aqui, ó, o ministro Alexandre de Moraes esclarece, em virtude da aplicação da Lei Magnitsky, que recebeu para reuniões o presidente do Banco Central, o presidente do Banco do Brasil, não sei o que lá, não sei o que lá, e os presidentes da FEBRABAN, do BTG, os vice-presidentes do Bradesco e Itaú. Em todas as reuniões foram tratados exclusivamente assuntos específicos sobre as consequências da Lei Magnitsky, coisa e tal, né? Isso daqui a gente já tinha falado ontem, né? Depois, 3 minutos depois, ele substituiu o Bradesco, aqui está escrito Bradesco, por Santander. Ou seja, ok, você pode falar assim, não, mas foi só um errozinho material, né? Ele mudou o nome, esqueceu o nome do banco ali, errou o nome do banco, preferiu corrigir a nota para, né, botar o nome do banco correto ali, coisa e tal. Mas, de novo, revela atropelo, né? Ou seja, ninguém lança uma nota dessa assim no chute, né? Imaginava-se que já teriam feito essa verificação antes, né? Então, para ter uma correção logo em seguida, já revela algum atropelo ali, revela botar os pés pelas mãos nessa história. Mas não foi só isso, ainda teve uma terceira versão, e a terceira versão ainda está errada aqui, ó. Essa aqui foi a nota que saiu na noite da terça-feira. Então, de novo, é a terceira correção da mesma nota no mesmo dia, tá? O ministro Alexandre de Moraes esclarece que realizou em seu gabinete 2 reuniões com o presidente do Banco Central para tratar dos efeitos da aplicação da Lei Magnitsky. A primeira no dia 14/8, após a aplicação da lei em 30/8. Não, foi 30/7 que foi a aplicação da lei. Então, uma pequena... Você pode dizer também, mas foi um errinho. Mas cai no mesmo problema. O bicho estava pegando lá, meu amigo. Vai lá, estagiário, redige a coisa aí, estagiário. Corre aí, pô. Tem que fazer essa nota rápido, estamos desesperados aqui. Aí o estagiário errou a data aqui. Aí eles não quiseram fazer mais uma correção com mais uma nota, deixaram a data errada, né? Porque, na verdade, a Magnitsky foi aplicada no dia 30/7, né? E a segunda no dia 30/9, após a referida lei ter sido aplicada em sua esposa no dia 22/9. Em nenhuma das reuniões foi tratado qualquer assunto ou realizada qualquer pressão referente à aquisição do BRB pelo Banco Master,
esclarece ainda que jamais esteve no Banco Central e que não existiu qualquer ligação telefônica entre ambos ou desse para esse ou para qualquer outro assunto. Por fim, esclarece que o escritório de advocacia de sua esposa jamais atuou na operação de aquisição do BRB Master perante o Banco Central, né? Ou seja, ficou faltando explicar o que então é aquele contrato do Banco Master com o escritório do Alexandre de Moraes, né? Muito estranha essa história, porque o escritório, o contrato que fala especificamente do Banco Master com a empresa de advocacia da Viviane Barsi, né, com a esposa do Alexandre de Moraes, fala em atuação junto ao Banco Central para interesses do banco, né? E pelo que a gente viu ali, falava que era para atuação junto ao Congresso, ao Banco do Brasil, ao Banco Central e ao CAD. A única operação que o Banco Master tem, que envolve essas coisas todas, é a aquisição do BRB, do Banco Master pelo BRB. Então, assim, de fato, o contrato não fala que é para tratar da aquisição do Banco Master pelo BRB, mas dá a entender que essa é a única alternativa que se encaixa naquilo ali, né? Então, ou seja, o Alexandre de Moraes, ele fez essa nota aqui, ainda errou de novo, e só o fato dele ter feito 3 notas assim, fica estranho isso, tá? E ainda errou no final, né? O próprio pessoal do Estadão coloca aqui, ó, Moraes mudou a nota sobre reunião e errou a data. Galípolo não registrou na agenda, veja inconsistências, né? Então aqui, ó, as notas divulgadas na terça-feira, dia 23, pelo ministro do STF, para rebater a denúncia de que o ministro e o presidente da autarquia trataram da compra do Banco Master pelo BRB, trazem inconsistências e ainda deixam muito a explicar do episódio. Entre eles está a ausência de encontros com Moraes na agenda do presidente do Banco Central e dos demais diretores do Banco Central. Falta de coincidência de datas com a sanção da Lei Magnitsky e uma alteração no texto enviado por Moraes à imprensa, diferente da forma como os dois lados abordaram o tema do encontro, né? Ou seja, uma confusão danada, né? As primeiras notas foram divulgadas após a colunista Malu Gaspar, do Globo, revelar que Moraes procurou o presidente do banco para fazer pressão a favor do Banco Master, a favor da venda do Banco Master para o BRB, né? A colunista disse que ouviu o relato de 6 fontes. Além disso, a mulher de Moraes, Viviane Barsi, firmou um contrato com o Banco Master, um contrato gordo, um contrato que, meu amigo, não é nem de pai para filho, porque pai tem que ser muito rico para fazer esse contrato com o filho. Aqui, ó, para que o escritório trabalhasse na defesa dos interesses da instituição e de Daniel Vorcaro no Banco Central, na Receita Federal, no Congresso Nacional e no CAD. Nessa terça-feira, o Estadão revelou que Moraes chegou a ligar 6 vezes para o Galípolo em um só dia para tratar da venda do Banco Master ao BRB. A ofensiva telefônica do ministro visava salvar a instituição financeira do Vorcaro. A série de telefonemas fez parte de uma das, ao menos 5 conversas de Moraes com Galípolo sobre o assunto, sendo uma delas presencial. Então, o Estadão, com as suas fontes, também está confirmando a mesma apuração que foi feita pela Malu Gaspar, do Globo, né? E mais um detalhe, como eu falei no vídeo mais cedo hoje, a fonte de, pelo menos parte dessa informação, parece ser o Lula, tá? Dessas 6 fontes que confirmaram uma dessas fontes seria o Lula. O Lula teria falado esse tipo de coisa. O Lula pode estar por trás dessa história toda aqui, né? Aqui, ó. Apesar de tanto o gabinete de Moraes quanto o Banco Central terem confirmado o encontro e a reunião sobre a questão da Magnitsky, na agenda oficial nem do Galípolo, nem dos demais integrantes do banco tem nenhuma informação. Na verdade é pior do que isso. É pior do que isso. Olha aqui o que traz o pessoal aqui sobre o Enio Viterbo, traz aqui uma informação aqui muito interessante. Ele fez uma pesquisa muito curiosa aqui. Ele fez uma pesquisa sobre como é que estava a agenda. Então, o Alexandre de Moraes falou que foi no dia 14 de agosto e no dia 30 de setembro, que foram as 2 reuniões que ele teve com o Galípolo, né? Então ele veio aqui, ó, no dia 14 de agosto, o que teve? Na manhã, reunião com representantes do Ministério da Fazenda, do Ministério das Cidades e coisas institucionais fechada à imprensa. Audiência com o Roberto do Globo, políticas públicas do Nubank, não sei o que lá. Audiência com representante da OCB no edifício sede do Banco Central, não sei o que lá. Ou seja, essa daqui era a agenda do Galípolo no dia 14 de agosto. Você pode ver que não fala absolutamente nada sobre o Alexandre de Moraes. Isso é extremamente incomum, tá? Pela política de ética do Banco Central, reuniões com pessoas de fora da instituição têm que ser registradas na agenda, até para garantir a independência do Banco Central. Lembra que o Banco Central é quem define a taxa de juros do Brasil. Se começa a ter reunião, tem um monte de gente interessada na taxa de juros do Brasil. Se começa a ter pressão política do Banco Central, a coisa degringola muito rápido. Então eles têm que apontar qualquer reunião externa. Se tivesse uma reunião com o Galípolo nesse dia, 14 de agosto, para tratar de Magnitsky, estaria na agenda do Galípolo
no Banco Central, e não está. Mas o mais engraçado é o seguinte, olha só, se você olhar aqui, ó, se você olhar agora na agenda de autoridades, só consta despachos internos em Brasília, não consta nenhuma descrição de outras ações do Galípolo aqui, né? Houve uma mudança na agenda oficial do Galípolo sobre o dia 14 do 8, ou seja, a agenda estava de um jeito antes, aí depois agora está de outro jeito, agora só teve despachos internos em Brasília. De novo, primeira coisa, se teve um encontro no dia 14 de agosto do Galípolo com Alexandre de Moraes, tinha que estar na agenda, por definição do Comitê de Ética do próprio Banco Central. Se o Galípolo não registrou na agenda, isso é causa para destituição do Galípolo do Banco Central. Mas o pior é isso, ele mudou, cara. Estava diferente, a coisa mudou agora, era isso daqui, e agora só tem despachos internos. E aí, a outra data que o Alexandre de Moraes falou que teve reunião foi no dia 30, né? Aqui, ó, dia 30 de setembro. Olha como é que estava. Despachos internos em Brasília, audiência com a Capital Management, audiência com o Banco Central em São Paulo, cancelado. Então, ou seja, essa daqui era a agenda no dia 30 de setembro. E como é que está a agenda do dia 30 de setembro agora? Eles mudaram e incluíram aqui que à tarde, do dia 16, de 16 às 18 horas, participou da sessão solene de posse dos ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes nos cargos de presidente e vice-presidente do STF no CNJ em Brasília, né? Aberto à imprensa por meio de transmissão online. Então repara como é que ficou um negócio estranho. Eles mudaram de novo a agenda do Galípolo do dia 30 de setembro. Tinha uma coisa antes, passou a ter outra coisa agora. E você pode pensar assim, mas espera aí, mas agora está dizendo que ele estava na posse do Fachin e do Alexandre de Moraes. E efetivamente o Galípolo estava na posse do Fachin e do Alexandre de Moraes. Então agora está confirmando que ele estava. Mas então, se antes não estava essa informação, havia a omissão antes, entendeu? Ou seja, de qualquer forma tem um problema nessa história aqui. Mesmo que você parta do princípio que a versão corrigida, a versão mais nova, é a versão correta, isso também deixa sombra. Por que mudou? Deveria ter uma edição. Mudamos porque consideramos o erro, não sei o que lá. Porque simplesmente mudar sem avisar nada, fica com a impressão de que se tentou corrigir alguma coisa. Será que não estava essa informação de que o Galípolo esteve no TSE no dia 30 de setembro antes, exatamente para ocultar que ele estava conversando sobre o Banco Master com Alexandre de Moraes antes? E aí agora colocaram isso daqui que é para confirmar o que ele disse, coisa e tal, né, para ficar a coisa certinha? Tá estranho esse negócio de qualquer forma. E uma outra coisa curiosa que sumiu também é isso daqui, ó. O Ailton de Aquino Santos, que é diretor de fiscalização, ele teria no dia 14 do 8, então repara, dia 14 do 8 foi uma das datas que o Alexandre de Moraes disse que ele se reuniu com o Galípolo. Nesse mesmo dia, nas 9 horas da manhã, o Ailton de Aquino Santos recebeu o Daniel Vorcaro, o presidente, e o Augusto Lima, que são CEO do Banco Master em Brasília, para tratar de assuntos institucionais. Então, aqui, ó, não era o Galípolo e não era o Alexandre de Moraes, mas estava o Vorcaro e estava o Ailton, lá que é diretor de fiscalização, estavam conversando nesse dia 14. E aí o que acontece? Olha só, mudou, agora não tem despachos internos em Brasília, não tem mais nada, sumiu tudo, a coisa desapareceu toda. Eu não sei não, cara, essa mudança no sistema do Banco Central, isso é uma fraude, cara, isso aqui é fraude. Isso é uma coisa que tem que ser investigada por si só, independente dessa coisa toda do Alexandre de Moraes e do Galípolo, o pessoal tem que investigar quem é que mexeu nesse sistema do Banco Central para mudar a agenda das pessoas por lá, porque, de novo, o Banco Central, ele por política interna, por comissão de ética, por definição ética, ele não pode ter reuniões sem estar na agenda oficial. Não pode, porque justamente é uma coisa, uma política muito importante, a política da taxa de juros, né? Então, ou seja, essa nota nova do Alexandre de Moraes gerou mais problemas do que resolveu, na verdade. Primeiro que ela tinha um erro na data, segundo que as datas que ele colocou não coincidem com as conversas do Banco Central, mas o pior, a impressão que me dá é que pelo menos parte das pessoas do Banco Central estão tentando resolver o problema. A galera tentou martelar lá na agenda do Banco Central para equalizar as coisas, né? E isso é um problema por quê? Porque, de novo, quem poderia desmentir o Alexandre de Moraes ou provar que essa conversa aconteceu era justamente o Banco Central. Se
Se o Banco Central está querendo passar pano para o Alexandre de Moraes, a coisa fica mais complicada para o nosso lado. Vai ser difícil provar isso, provar a culpa do Alexandre de Moraes. Já está agindo aí, o pessoal do abafamento está tentando abafar esse troço a todo vapor, né? Tá um monte de jornalista falando que não, que a Manu Gaspar não tem provas e coisa e tal. Não precisa de prova, né? É um trabalho jornalístico. O trabalho jornalístico tem fonte. A fonte dela falou, ela é isso. Se o Alexandre de Moraes discorda, pode processar ela por, né, indenização e coisa e tal. Vai ficar lindo isso, vou achar lindo esse tipo de coisa, né? Prova é se for na justiça, né? Agora, de fato, para ter uma consequência maior disso, a gente vai precisar de prova. E se o Banco Central resolver se engrupir junto com o Alexandre de Moraes e não falar nada, vai ser difícil conseguir essa prova. Isso é um problema realmente, né? Aqui, ó, Moraes ligou 6 vezes em um único dia para o Galípolo sobre o Master. Isso aqui é uma coisa linda, cara, porque isso aqui é uma CPI, pode quebrar o sigilo telefônico, né, para tentar ver se isso daí. O ministro nega telefonemas. É muito importante quebrar o sigilo telefônico, não só do telefone do Alexandre de Moraes, mas de pessoas próximas, tá? Porque isso é um truque muito comum em Brasília. Quando você quer ligar para alguma pessoa importante, você não liga do seu celular principal para o celular principal da pessoa. Você liga do celular de algum auxiliar seu para algum auxiliar lá do Galípolo, né? Então, dá para chegar nessa informação, mas dificilmente isso daí vai estar no celular do Alexandre de Moraes. Tipicamente, o Alexandre de Moraes pede para o assessor dele, ó, liga para o assessor lá do Galípolo, que eu quero falar com ele. E aí você fala pela linha do seu assessor. Isso é procedimento padrão lá em Brasília, né? Exatamente para evitar. E para ele poder dizer, como ele disse na nota aqui, que jamais ligou para o Galípolo. Porque ele sabe que se pegarem o sigilo telefônico dele, não vai estar lá a ligação para o Galípolo mesmo. Do celular dele para o celular do Galípolo, né? Porque ele usou o truquezinho. Enfim, no final das contas, o pessoal está colocando aqui, e é verdade, o Alexandre de Moraes cruzou a fronteira do aceitável. Eu diria que já cruzou a fronteira do aceitável em algum momento ali em 2019, tá? Já cruzou a fronteira do aceitável há muito tempo. Mas que bom que o pessoal está percebendo agora que ele cruzou a fronteira do aceitável, né? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.